Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 39 para vocês do 8º ano. Então, pessoal, vocês teriam coragem de saltar de paraquedas? O homem é um ser terrestre, mas a sua capacidade de desbravar outros ambientes através de máquinas e outras invenções, convenhamos, né, gente, é sensacional. A aula de hoje é dedicada a esse esporte nessa condição especial, né? O paraquedismo, né, pessoal? É feito em queda livre no meio aéreo. Nós vamos conhecer diversas características, né, e modalidades desse esporte, do paraquedismo. Bem, gente, é um esporte praticado, né, um esporte radical praticado no ar. E olha, vocês vão se surpreender com a quantidade, com a variedade de formas que se pode saltar de paraquedas, que se pode praticar essa modalidade, né? Bem, gente, então voltando ao nosso texto, né, eu quero dizer que o paraquedismo é um dos esportes radicais para quem é amante de belas paisagens, né? E claro, para aqueles que gostam de aventura e de muita adrenalina também. Bem, gente, isso porque o indivíduo deve realizar saltos em queda livre a partir de uma determinada altura, né? Uma altura que não é 10, 20 metros, não, é bem alto. O paraquedas, equipamento indispensável para a prática do esporte, ele fica armazenado em uma espécie de mochila, né? E ele é usado, né, durante o salto para diminuir o impacto do pouso e reduzir a velocidade de queda, que pode chegar até a 350, né, km por hora. Logo, ele precisa ser aberto pelo paraquedista antes de chegar ao solo. Então, para quem se interessou pela modalidade, saiba que o paraquedismo pode ser praticado em dupla ou individualmente. Conheça agora, né? Vamos conhecer agora mais detalhes sobre essa prática esportiva. E aqui a gente tem até uma das modalidades, uma imagem, uma foto de uma das modalidades de paraquedismo, né? De formações em queda livre. Então eles vão fazer figuras no ar, figuras em queda. Bem, a origem e a evolução do paraquedismo. Existem relatos de que o paraquedismo teve as suas primeiras experimentações na China, em meados do século XIII. Antigamente, ele era praticado por chineses animadores de festas imperiais como uma forma de entreter os convidados. Os chineses saltavam de torres altas amparadas por espécies de guarda-sóis. E aqui nós temos uma ilustração, né, encontrado no site da História do Paraquedas. Anos depois, já no século XIV, o primeiro paraquedas foi desenhado e projetado no formato de uma pirâmide por ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci. O primeiro salto profissional aconteceu no ano de 1797, em Paris, na França, né? E o nome de quem saltou, né? André-Jacques Garnerin e sua esposa. Foi nesse momento que o paraquedismo começou a se expandir pelo mundo. Então aqui a gente tem uma foto também de outros experimentos antigos, né? Parece um nanquim chinês esse traço, também tentando, né, amortecer uma queda com algo que pudesse frear um pouquinho a sua queda, que oferecesse resistência ao ar, né? Bem, durante a Primeira Guerra Mundial, o paraquedismo auxiliou as tropas militares a defenderem os seus tripulantes em meio a guerras. No entanto, a sua evolução mais conceituada, né, aconteceu durante a Segunda Guerra, período em que o paraquedas foi usado como meio de transporte para o desembarque de tropas e distribuição de alimentos nas linhas, né, na linha de defesa dos inimigos. Olha, aqui a gente vê um pessoal saltando de paraquedas de um balão, também do mesmo site, né, da História do Paraquedas. Nessa época, o
o paraquedismo ainda estava muito ligado às ações militares, né, e a uma estratégia de combate ofensiva. Por conta disso, os militares decidiram inovar, aproveitando a oportunidade para se divertir e explorar novos saltos, né? Então, ele era uma atividade militar durante esse período, né, durante a narração desse momento. Então, no início do paraquedismo no mundo, a grande dificuldade era lidar com a falta de dirigibilidade, né? Eles não conseguiam controlar alguma direção, a falta de dirigibilidade do paraquedas e o impacto do pouso, que ainda era muito forte. Mas com o passar dos anos, as técnicas foram aperfeiçoadas e o paraquedismo atingiu ao seu ápice. E aqui a gente vê também, né, um treinamento militar, parecem ser marines, que eles vão pular de paraquedas e fazer algum treinamento para cair na água, né? Na década de 70, grandes empresas norte-americanas investiram no desenvolvimento de equipamentos modernos. Entre as melhorias alcançadas, vale destacar, né, o aparecimento do sistema de liberação de 3 argolas, Tree Ring, considerada, né, a invenção do século pelo paraquedismo, né, no mundo do paraquedismo, devido à sua dirigibilidade. Além disso, essa década promoveu a criação de um formato retangular para o paraquedas. A década de 80 também teve o seu valor para o paraquedismo, pois foi nesse período em que surgiram os primeiros paraquedas de 9 células. É o modelo mais tradicional usado até os dias atuais. A invenção permitiu a variação de muitos saltos, como por exemplo, né, o tandem, e além de variações de formações em queda livre, como o Accelerated Free Fall, queda livre acelerada. Isso tudo favoreceu a expansão do paraquedismo. Bem, gente, isso significa, né, pelo que eu imagine agora, né, se os paraquedas quando eles começaram a se tornar mais eficientes para frear a queda do paraquedista, eles conseguiram ficar mais tempo em queda livre. Eles poderiam abrir os paraquedas em altitudes mais baixas. Salto tandem. O tandem é um salto variado de paraquedismo tradicional. A principal diferença é que ele pode ser realizado com a presença de 2 pessoas, sendo uma delas um instrutor mais experiente, né? E a outra é um aluno iniciante. O salto é realizado em queda livre a uma altura de 3.000 a 4.000 metros, utilizando um paraquedas especial para suportar a dupla. O equipamento deve ser aberto após 50 segundos de queda livre, aproximadamente, né? E ao atingir aproximadamente a velocidade de 200 km por hora. Né? Então eu imagino também, pessoal, que para um iniciante, né, se com 50 segundos de queda ele está atingindo a mais ou menos a 200 km por hora, né? Imagina só um tranco com alguém que procura bater recordes de queda livre, né? O tranco que o paraquedas faz. Bem, continuando, né? Aonde e como praticar o paraquedismo? No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não exige e nem emite habilitação para esse tipo de prática. Contudo, os saltos só devem ser realizados em áreas permanentes ou temporárias reservadas para esse fim e mediante a autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né, ou do órgão de controle de tráfego aéreo local. Bem, gente, então não é só sair pulando, né? Além de ser caro, você precisa despender, né, de algum veículo aéreo para levar você lá em cima, né? Precisa ter local, você não pode saltar em qualquer lugar, pode ser perigoso, né? Bem, vamos lá, continuando. Além disso, vale ressaltar que o paraquedismo, além de ser um dos esportes mais antigos, ele tem uma grande importância para os órgãos e corporações militares. Nesse caso, os pilotos lançadores de paraquedistas eles devem ser qualificados e possuir licenças específicas para a atuação, né? Então, as condições de voo devem ser específicas também. Então, ele deve ter uma velocidade aproximada, ele não pode estar numa altitude qualquer, né, pessoal? Ele tem que
Bem, acho que eles devem ter conhecimento dos ventos, de correntes de ventos e muitos outros conhecimentos necessários. Modalidades do esporte. Ao longo do tempo, o paraquedismo aprimorou as suas técnicas e os paraquedistas começaram a participar de competições. Nos dias de hoje, é possível encontrar várias modalidades do esporte. A mais popular é a formação em queda livre, com diferentes categorias. Por exemplo, então vemos a two-way, four-way, eight-way, 16 pessoas, que seria, way é caminho em inglês. Então, provavelmente seria o quê? Formação em queda livre com 2, 4, 8, 16 pessoas. Big ways, grandes formações, onde os saltos têm mais de 30 pessoas. Confira outras modalidades do esporte a seguir. Então, pessoal, existem recordes de quantidade de pessoas que podem fazer uma espécie de caleidoscópio, de uma estrela, de dar as mãos em queda livre, porque esse exercício ele não acaba no momento que eles dão as mãos, Depois eles vão ter que se separar e tomar uma distância adequada um do outro para poder puxar o seu paraquedinhas, Já pensou? Eu tô com meu paraquedinhas numa boa e cai alguém em cima de mim? Pessoal? Então vamos lá, conhecendo outras modalidades, nós temos também a precisão, que é uma das modalidades esportivas mais antigas do paraquedismo. O objetivo é atingir uma placa no centro de um determinado alvo com apenas 5 centímetros de diâmetro, sendo praticado com a calote aberta, Atualmente, alvos modernos possuem marcações eletrônicas na área próxima à placa, o que viabiliza a precisão das marcações. Free fly é uma modalidade em que o paraquedista pode utilizar diferentes técnicas de voo, como o head down, que é cabeça para baixo, sit fly sentado, stand-up de pé, backtrack de dorso, belly fly de barriga para baixo ou algum outro tipo que seja aceitável. Isso faz do free fly uma das modalidades também mais apreciadas do paraquedismo. Wing fly, olha, essa é interessante, Me lembra aqueles esquilos que têm membranas no corpo. Bem, essa modalidade faz uso de uma roupa especial que segura melhor os efeitos causados pelo vento. Muito popular em países da Europa, nessa modalidade, os paraquedistas percorrem grandes distâncias, chegando a fazer deslocamentos de 160 km por hora. Então ele também vai controlando a sua queda com o movimento dos braços, com as pernas. Se eles fecham os braços e as pernas, com certeza essas membranas ficam coladas, Eles têm menos resistência de vento, eles aceleram, fechando o corpo, e freiam, dão uma freada, diminui a velocidade, abrindo os braços e as pernas. Sky surf. Esse salto é praticado em dose dupla. O paraquedista, o principal, que é o surfista do céu, ele salta de uma prancha similar a uma prancha de surf e realiza movimentos radicais no ar, por isso recebe esse nome. Já o outro praticante é o camera flyer, também sente a adrenalina do salto, pois ele é o responsável por filmar a performance do Sky Surfer com a ajuda de uma câmera presa em seu capacete. Freestyle, ou estilo livre. Free de liberdade e style de estilo, Esse salto foi desenvolvido junto com as primeiras técnicas do paraquedismo. O freestyle se assemelha ao sky surf por ser realizado em dupla, mas nesse tipo a qualidade das imagens é fundamental. Ele é conhecido como um balé aéreo, visto que os movimentos apresentados parecem com os da ginástica acrobática. E aqui a gente vê também o pessoal fazendo alguma figura, Interessante notar que a mão dele é muito importante para controlar também a posição que ele se firma aí durante essa queda. Base jump, o mais perigoso de todos, é um dos saltos mais perigosos do paraquedismo. O objetivo dessa modalidade é saltar de um ponto fixo bastante alto, como montanhas ou prédios,
e alcançar a velocidade desejada, visto que o tempo para atingir o impacto é bastante curto. O primeiro salto de base jump do mundo, né, foi dado em 1970 pelo paraquedista Don Boyles. O atleta saltou de uma ponte no Colorado, nos Estados Unidos, com uma altura aproximada de 321 metros. É muito pouco tempo, gente, para saltar, abrir o paraquedas, né, e amortecer a sua queda no chão também. Cross country. O objetivo do cross country é percorrer a maior distância possível. A maioria dos paraquedistas preferem praticá-lo em dias ventosos, pois o vento ele ajuda a atingir a velocidade desejada, já que o segredo desse salto é calcular o tempo corretamente, contando o ponto de saída da aeronave. Olha que lindo, né, pessoal? Imagina ficar por uns bons minutos só apreciando uma paisagem dessa, né? Bem, concluímos, né? E aprendemos hoje um pouco sobre o paraquedismo e as suas modalidades. Você tem vontade e teria coragem de fazer um salto de paraquedas? Qual modalidade você acharia mais interessante, né, para fazer? Façam as suas atividades, as atividades propostas para a aula de hoje. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.